Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa César Giovanni Entrevista. A entrevistada de hoje é uma representante de nosso Legislativo Estadual. Trata-se da deputada estadual Márcia Lia, do PT, reeleita nas últimas eleições com 63.751 votos. Foi vice-presidente estadual do partido e que no período que se encerrou em 2019. Em 2013, presidiu o PT de Araraquara para a gestão 2014 e 2017. Foi vereadora de 2008 a 2012, eleita com 2.541 votos. Em 2012 foi candidata a prefeita em Araraquara, obtendo quase 42 mil votos, quase 38% do total dos votos, ficando em segundo lugar. Nasceu em 1958 em Araraquara, onde reside com o médico cirurgião Nicolino Lia Júnior, seu esposo. É formado em Direito e História e atuou muitos anos advogando. Entrou para a vida pública em 2001. Nesse mesmo ano, assumiu a coordenadoria de participação popular no governo do PT em Araraquara, na primeira gestão de Edinho Silva, quando implantou o Orçamento Participativo, programa que se tornou referência para outras cidades brasileiras. No segundo mandato de Edinho, Márcia assumiu a Secretaria de Governo. Márcia Lia trabalha por meio de mandato participativo. Em seu primeiro mandato, teve cerca de 200 conselheiros em várias regiões do estado. Para Márcia Lia, é possível construir um Estado mais desenvolvido e que ofereça condições de igualdade e justiça social. Por isso, tem como compromisso a luta pelas reformas agrária e urbana, pelo direito de moradia, direito das mulheres e da população LGBT, e ao combate do preconceito e a discriminação. Márcia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, um prazer enorme estar conversando com as pessoas aqui da cidade de Caraguatatuba, uma cidade que tem, na minha história, uma participação muito importante, porque eu venho a Caraguatatuba há mais de 40 anos e gosto demais da cidade, acho uma cidade extremamente bonita, interessante, com pessoas muito queridas, né? E brinco sempre com a Cássia, que é minha amiga aqui de Caraguatatuba, e digo que se eu não morasse em Araraquara, eu moraria em Caraguatatuba, de tanto que eu gosto daqui. Mas seja sempre muito bem-vinda, né? Muito o povo caiçara é muito hospitaleiro, né? Muito hospitaleiro, muito mesmo, muito bom. Mas, deputada, vamos dedicar esse primeiro bloco para conhecer a deputada mulher, Márcia Lia. Nasceu em Araraquara. Nasci em Araraquara, sou filha de família muito humilde, né? Muito cedo eu tive que começar a trabalhar. Isso foi muito importante porque me fez crescer enquanto pessoa, enquanto cidadã, né? Desde muito jovem, eu trabalho desde os 15 anos de idade e acabei conseguindo fazer com muita dificuldade 2 faculdades. Eu sou formada em Direito, advoguei muitos anos, sou formada em História, sou professora de História também, o que me honra muito. E fui vereadora na cidade de Araraquara, também trabalhei 8 anos com o prefeito Edinho, lá na prefeitura de Araraquara, cheguei a ser secretária de governo, fui vereadora, candidata a prefeita e estou no meu segundo mandato como deputada estadual, né? E faço um trabalho pelo estado de São Paulo todinho, a gente roda esse estado porque são poucos os deputados que a gente tem no interior do estado de São Paulo, muito poucos. A grande maioria dos deputados que são eleitos, eles estão eleitos ou na metrópole ou na grande metrópole, né? Então o interior carece muito de deputados, de pessoas que estejam presentes. E o nosso estado de São Paulo, não obstante ele seja um estado rico, ele tem muitas diversidades, né? Tem muitas questões que são específicas das regiões, então a gente gosta muito de rodar o estado, de estar presente nas cidades, conversando com as lideranças, com os prefeitos, com os vereadores. E quando eu fui vereadora em Araraquara, eu fiz um mandato muito participativo, o que me credenciou a ter 42 mil votos quando eu fui candidata a prefeita, né? Fui vereadora uma vez só, saí candidata a prefeita e tive uma votação muito expressiva, né? Já que, inclusive, o prefeito ia para a reeleição, tinha a máquina na mão, tinha uma quantidade enorme de obras que o prefeito anterior tinha deixado para ele entregar. Então, assim, eu avalio que essa forma de trabalhar, essa forma participativa, dialogando com as pessoas, com a comunidade, isso fez com que a gente pudesse
repetir essa forma de trabalho pelo Estado de São Paulo. Então, hoje, eu tenho segurança de dizer para as pessoas que eu conheço o Estado de São Paulo muito bem mesmo. Todas as regiões. Mas Márcia Lia, mulher, né? Casada, filhos? Não, eu não tenho filhos. Eu sou casada, esse ano eu faço 40 anos de casada, né? Casada com o Dr. Nicolino Lia Júnior, médico, gastroenterologista, filho de médico também, de uma família que vem de pessoas que trabalham, profissionais da saúde, na cidade de Araraquara. A gente não teve filhos, né? O que inclusive me permite ter uma vida um pouco mais fácil para exercício da política. Né? Mas a Márcia Lia, dona de casa, né? Eu ouvi falar que a senhora gosta, cozinhar, gosta de flores. Gosto muito. Meu quintal é um jardim, eu cuido do meu jardim, eu gosto muito, tenho muitas árvores, eu tenho um quintal bastante grande e eu curto e cuido. E gosto de animais também, né? Gosto muito dos meus bichinhos e adoro cozinhar. Né? Gosto muito de preparar doces, de preparar comidinhas especiais. No dia a dia eu não consigo porque eu não paro em casa, né? Eu trabalho muito, mas quando eu estou em casa, no fim de semana que eu posso, eu vou lá e preparo uma coisa bem gostosa. Minha mãe tem 80, vai fazer dia 30 agora, sexta-feira, minha mãe faz 88 anos de idade. Olha só que maravilha. Ela muito dinâmica, muito ativa, graças a Deus. Ela mora comigo, né? Eu tenho só uma irmã, a minha irmã mora na cidade de Ilha Solteira, tenho 2 sobrinhos e um sobrinho neto. Né? Então, uma família pequena, mas uma família muito harmoniosa, muito harmoniosa. Da vida em Araraquara, né, que é a sua residência, para ser deputada deve ter havido uma transformação significativa, já porque a senhora deve estar constantemente em São Paulo, né? Sim. Na verdade, a gente fica... Agora, no período de pandemia, nós trabalhamos online, mas a gente fica 3 dias, normalmente de 3 a 4 dias por semana na cidade de São Paulo. Então, eu aluguei um apartamento pequenininho e fico em São Paulo e vou e volto toda semana, né? Normalmente na terça de madrugada eu vou para São Paulo, fico em São Paulo até quinta, às vezes sexta de manhã, normalmente quinta, né? E de segunda, sexta e sábado a gente roda o estado de São Paulo para conhecer as pessoas, para conversar com os prefeitos. Hoje, inclusive, já estive com o prefeito aqui de Caraguatatuba. Isso. Estou sabendo. E foi boa a conversa? Foi muito boa. Ele é muito gentil, muito educado. Gostei muito dele. Aliás, eu já tinha tido uma agenda com ele online para discutir um problema na verdade, foram 2 problemas. Um problema da assistência social e um problema da educação. E ele foi muito atencioso, muito gentil, né? E eu gostei muito dele e aí decidi visitá-lo, já que eu estou aqui por 3 dias. Muito obrigado. Sim. E a cidade agradece, né? Trouxe boas notícias para a cidade? Sim, a gente tem trabalhado para trazer emendas para a cidade. Hoje eu visitei o Hospital Estela Maris, onde eu encaminhei uma emenda para o hospital, para custeio. E as irmãzinhas me receberam muito bem, fui muito bem tratada. Lá me mostraram toda a estrutura do hospital. Estão fazendo uma grande reforma no hospital, uma ampliação lá. Eu acho que vai ficar bem legal, bem bonito mesmo o hospital. E também estamos articulando uma emenda via Conselho da Condição Feminina para podermos ajudar a reforma da DDM, da Delegacia de Defesa da Mulher. Que está precisando. Porque está precisando e porque é um trabalho que é muito importante na vida das mulheres, né? Hoje nós temos, com a pandemia, inclusive, um aumento significativo de violência contra as mulheres. Inclusive, eu fiquei sabendo que a semana retrasada teve um crime bárbaro aqui na cidade. Dois, infelizmente. Então, a gente precisa da DDM funcionando e nós vamos encaminhar, combinamos com o prefeito hoje, com o Aguilar Júnior, que a gente vai estar encaminhando um recurso para poder ajudar na reforma da Delegacia de Defesa da Mulher. Isso mesmo. Márcia, eu vou pedir 1 minuto para o nosso intervalo comercial. Sim, e a gente volta já. Ok. Caraguá TV, a primeira da cidade.
Estamos voltando para esse segundo bloco com a deputada Márcia Lia, do PT, que está nos visitando e que já nos adiantou no intervalo que conhece Caraguá há muitos anos, 40 anos. Conta essa história para a gente. Conto sim. No ano de 1980, né, quando eu ainda era namorada do meu noivo, do meu marido hoje, né, eu comecei a visitar Caraguatatuba, porque a família do Nicolino foi uma das primeiras famílias que adquiriu uma casa lá no Capricórnio, quando o francês fez aquele loteamento daquelas primeiras casinhas ali. Hoje o Capricórnio é um lugar espetacular. Eu gosto cresceu muito. Bastante, né? Cresceu muito, tem casas muito bonitas, né? Eu, inclusive, tenho um cunhado que tem casa no Delfim, que é do lado do Capricórnio. Isso. Então, a gente começou a vir para cá muito jovem, né? Eu gostava muito de vir com a família muito grande. Meu marido tem 5 irmãos, então vinham os irmãos, as cunhadas, eu vinha junto, os sobrinhos, e era uma festa, né? Era uma festa, era muito gostoso ficar. E a casa do lado da nossa casa era a casa de um parente do Nicolino. Então, quando vinha o povo de Araraquara, vinha vários carros, muita gente, e a gente fazia comida, aquelas panelonas de comida. A gente chegava da praia, todo mundo muito faminto, e era uma festa. Iam para Lagoa Azul também? Sim, ia para Lagoa Azul. Hoje, meu cunhado, o irmão mais velho do Nicolino, tem uma casa no Delfim. Ele, inclusive, fica mais aqui do que em Araraquara. E eu já te contei, vou reforçar, que eu tenho muita vontade de um dia vir morar em Caraguatatuba, porque eu gosto muito de Caraguá. E eu acompanhei a cidade de Caraguá quando ela era bem menor, quando ela não tinha muita infraestrutura. Então, hoje ver a cidade de Caraguá com toda aquela belezura que a gente tem ali no centro, no Indaiá, no Martim de Sá, lá na praia de Massaguaçu, e aí vai, né? Na Costa Verde, é muito bom, né? É uma cidade... Essa época, Caraguá devia ter alguma coisa em torno de 50 a 60 mil habitantes só. Provavelmente. Menos da metade de hoje. Eu lembro que o comércio era um comércio muito simples, né? Fechava na hora do almoço. Fechava. Não tinha muita diversidade, né? Hoje não, hoje Caraguá é um espetáculo, uma cidade gostosa, bonita, bem cuidada, né? Eu gosto muito daqui, eu sou suspeita para falar, sou suspeita. E falando agora um pouco do seu trabalho no Legislativo, né? Pelas informações que eu obtive, eu como lhe disse no intervalo, eu peguei todos os seus projetos de lei, indicações. Se nós fôssemos falar de todos eles, o programa não dava. Mas eu soube que a senhora teve muitas ações, você mais uma vez, desculpe, com o Litoral Norte, né? O que a senhora já fez pelo Litoral Norte? Olha, a gente fez e está fazendo, né? Porque a nossa avaliação é de que, como eu já te disse, a gente tem poucos deputados, né? E de todos os partidos, não é só do meu partido, não, pelo interior. Então, quando surge uma demanda, a gente procura cuidar com muita atenção. Então, aqui nós estamos dialogando com o pessoal do meio ambiente. Hoje mesmo nós vamos ter uma audiência, um encontro, na verdade, com o pessoal da rede de manguezais, né? Para discutir a questão do meio ambiente, a importância dos manguezais. Nós vamos fazer, junto com esse pessoal daqui de Caraguá e pessoal da Mata Atlântica, nós vamos começar a pensar, vamos criar um grupo de trabalho para fazer um plano estadual em defesa dos manguezais, pela importância que os manguezais têm. Nós temos trabalhado também em relação à questão dos petroleiros lá de São Sebastião. Porto de São Sebastião. Assim, nós fizemos já uma reunião com o secretário estadual de transporte por conta de que o contorno norte-sul não está demorando muito para sair, por conta da própria Tamoios, que está demorando, e ela tinha inicialmente, acredito que ainda o objetivo do Estado de São Paulo seja facilitar a chegada e a saída do que chega no Porto de São Sebastião. Com certeza. Isso tem dificultado muito o fato de... Quando a gente vai de Caraguá a São Sebastião, aquela serrinha que a gente tem para chegar até a cidade,
aquilo, via de regra, está congestionado, muito difícil, um trânsito muito puxado. Então, seria fundamental que essa obra ela fosse agilizada. Então, nós fizemos uma conversa com eles. Também há uma discussão de que a Companhia Docas de São Sebastião seja privatizada. Então, nós tivemos uma boa conversa com o secretário sobre esse assunto. Tá, em privatizando, como é que ficam os servidores, como é que fica aquele pessoal que está lá, como é que fica o porto, como é que a gente vai trabalhar essas questões. Então, o pessoal ficou muito satisfeito, o pessoal do sindicato, o pessoal, os funcionários, o pessoal portuários, todo o pessoal que participou da nossa conversa. A gente tem trabalhado também bastante a questão do sistema prisional aqui na cidade, né? No tempo de Covid, nós fizemos uma intervenção muito forte quando começou a pandemia, porque havia uma denúncia de que muitos profissionais estavam sendo contaminados, e essa contaminação dos profissionais fazia com que não só os presos, mas também os profissionais levassem para suas casas. Conversei com vários que ficaram até assim, amigos da gente e que se contaminaram, tiveram Covid. Então, toda essa situação ela foi assim, cuidada e pautada por nós junto ao secretário de Assuntos Penitenciários, que atendeu o nosso pedido. Vários pedidos nossos foram atendidos, e também não só no sistema prisional da cidade de Caraguatatuba, mas do estado todo. Então, nós acabamos motivando o secretário de Assuntos Penitenciários para que ele tomasse os cuidados necessários com a população carcerária e também com os servidores do sistema prisional. Eu li alguma de suas indicações ao governador e eu vi que a senhora fez a indicação de vacinação prematura para vários setores, né? Fizemos. Você lembra todos eles? Sim, a grande maioria foi atendida. Foi atendida? Foi atendida. A grande maioria foi atendida porque eu acho que é importante a gente pautar, porque são tantas as coisas para administrar um estado, para administrar uma cidade, que você às vezes não consegue ter a leitura de tudo. E como a gente está no dia a dia da nossa militância, do nosso trabalho enquanto deputado, conversando com pessoas, visitando prefeitos, visitando vereadores, conversando com as lideranças políticas da cidade, a gente percebe a importância da gente levar, da gente comunicar aquilo que a gente sente nas regiões, né? Por isso que eu tenho a Cássia aqui em Caraguatatuba. E eu quero agradecer a Cássia, né, que é uma pessoa que os problemas surgem e ela pauta o problema para que a gente possa agir, contribuir, ajudar, né? As emendas parlamentares, essa questão também da DDM. Tem um outro assunto que a gente cuidou e que a gente conseguiu um resultado muito positivo, que é trazer novamente o comitê. Já teve um comitê muito importante aqui na cidade de Caraguatatuba, que era o Comitê de Prevenção ao Tráfico de Pessoas, né? E aí a Priscila Siqueira, junto com a Cássia, junto com outras mulheres aqui da cidade, nos pautaram para que a gente pudesse, junto ao secretário de Justiça e junto à coordenação do grupo do Estado de São Paulo, que coordena o programa de tráfico de pessoas, que a gente pudesse estar fazendo esse debate lá no estado de São Paulo, e nós conseguimos, o governo do estado vai reativar esse comitê. Ótimo. Aqui em Caraguatatuba ou em São Sebastião, ainda está decidindo o local onde vai ser, mas de qualquer maneira ele vai atender todo o litoral norte, né? A gente teve um caso de uma menina, há um mês atrás mais ou menos, que sumiu. A família não sabia onde essa menina tinha ido, e aí a Priscila, a Cássia, as pessoas daqui me acionaram, dizendo que elas estavam preocupadas porque existia a possibilidade dessa menina ter sido sequestrada, ter sido levada para fora do Brasil. A família não tinha notícias da menina, uma menina de 17 anos, uma menina, você lembra? Me lembro. Bom, enfim, nós conversamos
Eu acho que foi num dia à noite que me acionaram, um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, eu não me lembro, e a gente correu atrás do secretário de Justiça, e eu quero agradecer ao secretário de Justiça, o Fernando, ele foi extremamente cuidadoso com esse caso, colocou a Polícia Civil, colocou toda a equipe para localizar essa menina, e acabamos localizando a menina, graças a Deus, né? E eles desconfiaram que a menina ia ser vítima de tráfico mesmo. Ela ia ser traficada. Eu me lembro porque rodou nas redes sociais aqui, todo mundo informando. Eu sou suspeito para falar da Cássia, porque somos amigos, né? Mas a gente destaca muito na Cássia, independente do papel político dela ter sido candidata, Sim. é que ela tem uma ação muito forte no social. Sim. Né? Ela está, onde a senhora vê problemas, você pode ter certeza que a Cássia está lá tentando fazer alguma coisa. Né? Os ouvintes devem saber, os telespectadores, que a Cássia está aqui nos bastidores, mas não poderia deixar de falar. É um ser humano muito especial. Com certeza. Muito especial. Foi presidente do PT aqui de Caraguá, né? Sim. Teve uma campanha brilhante, né? Cresceu bastante no número de votos. E a gente torce para que chegue lá também. A senhora falou do atendimento que recebeu do secretário de Estado, né? Aqui no litoral nós temos ouvido, principalmente nos bastidores, né? Já que nós estamos na imprensa, claro que não isso em público, muitas queixas dos prefeitos, né? Da falta de atendimento do governador especificamente, né? Eu cito o caso que é público, que é o Felipe Augusto São Sebastião, que é do mesmo partido, e diz que a única coisa que presta lá no Palácio é o cafezinho, né? Vocês que são de outro partido, até que foram bastante oposição no passado recente, têm alguma dificuldade para lidar com o governador Dória? Olha, bastante. Na verdade, nós não fomos oposição, nós somos oposição. Somos ainda. A gente faz oposição. É que o Brasil dividiu tanto que hoje a oposição virou outra coisa. Mas a gente não aceita algumas imposições que o governo traz para a Assembleia Legislativa. Nós somos poucos na oposição, mas fazemos uma oposição e damos trabalho para o governador. Muitos projetos eles têm que inserir emendas para que consigam aprovar o projeto, porque já que a gente não tem como derrubar o projeto, porque nós somos poucos, a gente procura melhorar. É aquela história de, ao invés de perder os dedos, a gente perde os anéis, né? Vamos perder os anéis para não perder os dedos. Então a gente faz muita emenda aos projetos para melhorar um pouco os projetos. Agora, a nossa relação com o governo do Estado de São Paulo, ela é muito difícil, porque o governador Dória, ele é uma pessoa que a gente não acessa, né? Mas alguns secretários a gente tem facilidade para acessar, né? Alguns secretários, até porque tem alguns secretários que já foram deputados. Perfeito. Então eles nos recebem, eles nos atendem, eles atendem o nosso telefonema, eles abrem a porta para que a gente possa conversar. E também no município, né? O município de São Paulo também a gente tem aí uma facilidade bastante grande para dialogar com os secretários municipais. Então, o governador a gente não tem acesso, ele é muito... A maior queixa é falta de acesso, realmente. É isso. A gente já percebeu que está mudando, porque está chegando o período eleitoral, né, para o ano que vem, então já começou a mudar, né? Mas até o prefeito de Ilhabela recentemente teve problema por causa de vacina e a história vai. Mas eu não quero colocá-la contra o governador de forma alguma. Não tem dificuldade nenhuma. Já que nós falamos do Dória, nos seus projetos de lei, você sentiu alguma interferência do Executivo, sendo a favor, contra, interferindo? Olha, na verdade, eu já tive problemas, sim, com alguns projetos de lei, e a grande maioria dos deputados tem. A gente aprova os projetos entre nós, deputados, depois eles vetam. O Alckmin era o rei de vetar. Era o rei de vetar os nossos projetos e também não pagava as nossas emendas parlamentares. Daí nós aprovamos uma lei onde nós condicionamos a emenda ser impositiva. Hoje, as emendas vão para o orçamento, se tornam lei, e em se tornando lei, eles são obrigados a pagar. É exemplo do que acontece no governo federal, sim, né? Sim, são emendas impositivas. Nós tivemos 2 deputados aqui da cidade mesmo, né? Nós tivemos o Antônio Carlos, que é ex-prefeito, e o irmão do Celso Russomano, Moza Russomano, né? Sim. E eu tive o prazer de ser assessor dele lá na Assembleia, por isso que eu conheço um pouquinho da vida da Assembleia. Sim. Mas eu me lembro que mesmo o Moza fazendo parte dos partidos de apoio, né? Era terrível as emendas. Difícil. Né? Acho que era o Aloísio, que era o secretário na época, não me lembro. Sim. Aloísio Nunes, né? E ele bloqueava tudo.
Mesmo você estando lá, apoiando, votando a favor e tinha dificuldade. Com o positivo isso Eles mudou. têm o hábito de vetar os projetos, né? Independentemente do projeto ser bom ou eles avaliarem que não seja tão bom assim, eles vetam, porque talvez dê trabalho a implementação do projeto, porque eles não querem avaliar, porque eles não têm interesse. Então eles vetam os projetos. Só que quando o interesse é deles, né, que eles querem aprovar, aí eles estendem o tapete para que os deputados aprovem. Nós votamos contra a reforma da Previdência do Dória, nós votamos contra a reforma administrativa do Dória, nós votamos contra muitos projetos de venda do patrimônio público, de fechamento de empresas públicas. Olha, foi difícil, viu? Nós implementamos no meu primeiro mandato, né, nós tivemos uma comissão, eu participei da comissão, nós fizemos a CPI da merenda, né, onde nós identificamos que de fato tinha problema na merenda. Fato é que eu coloco como sendo uma das questões da dificuldade que o Alckmin teve para se eleger como presidente, já que ele saiu candidato a presidente, teve de 4% a 5% dos votos. Essa CPI da merenda judiou muito dele. Acho que tirou muito da credibilidade que ele tinha naquele momento. Ele é um pouco autoritário também, né? Bastante. Ele sabe se promover, é uma pessoa no meio artístico. Homem, né? Inteligente, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Mas ele tem alguns problemas assim. Mas, Márcia, eu vou pedir mais um minuto para o nosso intervalo. Lógico. E a gente volta já. Vamos lá. Você é uma simpatia, viu? Obrigada. Caraguá TV, a primeira da cidade. Estamos voltando para esse terceiro bloco, deputada Márcia Lia. Eu terminava o bloco dizendo que ela é uma simpatia, já havia entrevistado por telefone, né? Aliás, o programa vai depois, né? Mas teremos amanhã outra entrevista na Rádio Antena 8. Sim, e essa vez ao estarei vivo, lá. Né? Sim. Uma promessa antiga de você vir aqui. Mas, Márcia, eu vi vários projetos e indicações e um me chamou a atenção porque eu não entendi o espírito realmente. É o que institui e define diretrizes para o Programa Estadual de Erradicação da Pobreza Menstrual. Você poderia explicar isso? Posso. A gente vivencia uma situação de pobreza no Brasil, de uma forma geral, no estado de São Paulo, em que as mulheres não têm as mínimas condições de cuidar da sua higiene quando se encontra no seu período menstrual. Então nós achamos que cuidar das mulheres nesse momento, as mulheres que estão no sistema prisional, as mulheres que estão abrigadas em casas, as mulheres que são cuidadas, por exemplo, em lar de idosos, né? As mulheres precisam ter, jovens, adolescentes, precisam ter minimamente o respeito do Estado em relação a essa situação do período menstrual. O período menstrual é algo natural para a mulher, mas muitas das nossas mulheres não têm condição de utilizar um absorvente higiênico, né? Não tem condição de se cuidar enquanto mulheres, e isso tá muito comum hoje, deputadas, vereadoras apresentarem projetos para que a gente possa pensar desse problema, porque quem não tem o problema não sabe o que é. Exato. Então a gente precisa chamar a atenção da sociedade de que, eu me lembro de uma vez que eu fui visitar o sistema prisional feminino em Campinas, e um dos grandes relatos das mulheres que estavam naquela condição de impossibilidade de sair daquele local, porque estão presas, elas diziam: olha, nós não temos sabonete, nós não temos pasta de dente, nós não temos absorvente higiênico. Quando a gente menstrua, muitas vezes a gente não tem o que colocar para nos proteger
daquela situação, porque há um sangramento, né? E a mulher precisa minimamente ter um absorvente, ter alguém que pense naquela situação. E como há uma demanda muito grande dessas mulheres, das mulheres pobres também. As mulheres, se você precisa comprar, você tem que escolher entre comprar arroz e feijão e comprar um Mods, você vai comprar o arroz e feijão e vai se virar com um paninho, com alguma coisa. Então nós temos que ter uma política pública de distribuição para que as mulheres em situação de vulnerabilidade possam ser cuidadas por conta dessa condição simplesmente de ser mulher. Tá certo. Não havia entendido esse espírito, realmente procede. Eu vi aqui uma outra indicação que foi feita por você, que foi com relação a não se incluir no cadastro de devedores, né, aquelas pessoas que têm um débito de água e luz durante o período da pandemia. Sim. O governo aceitou isso? Porque é muito justo isso, né? Olha, a questão da água, sim, nós conseguimos evoluir. A questão da energia elétrica, a CPFL, a ANEEL, enfim, eles criaram um mecanismo de criar uma tarifa social, né? E as pessoas puderam se valer dessa tarifa social, mas essa tarifa valeu por um período de tempo. Então nós estamos lutando, inclusive, com o pessoal do sindicato, da energia, para a gente poder estender por mais um tempo longo essa situação. Porque na pandemia, muitas famílias ficaram desempregadas, muitas pessoas foram morar na rua, muitas pessoas não tiveram condições de continuar pagando seus aluguéis, porque ficaram desempregadas. Hoje nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Eu estava hoje conversando lá no Hospital Estela Maris, onde eu estive, com a irmã, né, sobre o aumento da procura, da demanda de leitos por conta da pandemia e por conta também do desemprego, porque muitos profissionais que trabalhavam em empresas que tinham plano de saúde, porque perderam o emprego, perderam consequentemente o plano de saúde e migraram para o sistema público de saúde, para o SUS, né? E aí isso aumenta a demanda dos hospitais filantrópicos, das Santas Casas, e o Estela Maris não é diferente. Então, essa situação de vulnerabilidade, ela fez com que a gente vivesse uma dificuldade das famílias pagarem conta de água, de luz, comprarem os seus alimentos. Hoje são milhões de pessoas do Brasil que estão passando fome. A senhora fez indicação, inclusive, para o Vale Gás, né? Vale Gás também. E, por incrível que pareça, nós apresentamos, na verdade, o Vale Gás não foi indicação, foi um projeto de lei. Foi. Apresentamos o projeto de lei um mês depois, porque o projeto ele tramita pelas comissões, ele demora um tempo. O governador implementou o Vale Gás. Então a gente disse que a gente demos um empurrãozinho no governador para ele estabelecer o Vale Gás. Só que o Vale Gás é para algumas cidades só, ele precisa ampliar o Vale Gás para todas as cidades, né? Então a gente está fazendo uma indicação para ele, pedindo que haja a extensão, porque todas as cidades têm vulnerabilidade social, todas têm o seu nicho de pobreza, de pessoas que precisam de sustentabilidade. E a ajuda emergencial que o governo federal está dando hoje é uma esmola, né? Dá para comprar um botijão de gás. Eu comentei na rádio outro dia, se você for sozinho, tomar uma média com pão e manteiga por dia, não dá para o mês todo. Acabou. É muito pouco, realmente. Muito pouco. Eu vi também no outro projeto que a senhora fez, que autorizava a Companhia Metropolitana de São Paulo, o metrô, né, a doar imóveis, parece que para sindicatos. A senhora poderia explicar o que é isso? Na verdade, nós temos um sindicato dos metroviários em São Paulo que está há décadas utilizando esse espaço por uma sessão de uso e hoje, de repente, o governador Dória resolveu tirá-los de lá. Isso virou uma briga, uma celeuma, né? E a gente pediu ao governador que ele se abstivesse de praticar o que nós entendemos como sendo uma arbitrariedade, já que o metrô e os seus funcionários prestam serviço público, é uma concessão de serviço público. Então ele não pode, do dia para a noite, falar para o pessoal, cai fora daqui, vai embora daqui. Então, nós entendemos que não pode ser dessa forma. Ele tem que criar alternativas, dar tempo para que o pessoal se organize. E aí, vamos ver como é que a gente constrói isso. Mas vários deputados entraram nessa briga para tentar impedir o governador. Mas o Dória, ele não tem muita sensibilidade, né? Ele é uma pessoa muito difícil. Ele é difícil. Infelizmente.
muito difícil. Ele é meio turrão, né? Ele é. Turrão. Ele é rico, não conhece a pobreza, não sabe como é que a vida é difícil. Ele vem de berço de ouro, né? É, berço de ouro. Nasceu em berço de ouro. A mansão que ele mora pega uma quadra inteira, enquanto tem crianças e famílias inteiras morando em um cômodo que acho que não chega a ser o tamanho do banheiro da casa dele. Infelizmente, essa realidade a gente está vivendo essa em vários realidade. lugares. É isso. Das regiões do estado que a senhora conhece, né, e já viajou bastante, qual aquela que a senhora acha que necessite de mais atenção? Nós sabemos que o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado, se eu não estou enganado. Então, é uma pobreza que nós precisamos falar sobre ela, né? É uma pobreza porque há um abandono político daquela região, porque é uma das regiões mais ricas que nós temos no estado de São Paulo. Tem minério, tem produção de alimentos saudáveis e tem uma cultura de vida dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos caiçaras, das populações tradicionais. Caiçara porque aquela parte de Ilha Comprida, Iguape, né? Ali é uma região que engloba o vale, né? Então eu acho que é uma região que precisa ser melhor cuidada, porque ela é pobre porque não há um olhar político para aquela região, mas ela é potencialmente muito rica, né? Ela tem muita capacidade de se transformar, sempre pensando que a gente não pode destruir o meio ambiente, porque lá há assim, uma quantidade imensa de cuidados e de parques estaduais que precisam ser cuidados, né? Outra região que eu acho que é muito bonita e é uma região que também falta um pouco de olhar dos governos é a região do Pontal do Paranapanema. Uma região linda, que tem muitas águas, né? Uma região que tem uma diversidade muito importante para o estado de São Paulo. Mas a gente percebe que há um interesse de tirar as terras dos pequenos produtores, dos agricultores familiares, para poder passar essas terras para os grileiros, para aqueles que não têm, que não deveriam ser privilegiados, né, ser premiados com a ilegalidade que cometeram no passado. Então, muitas daquelas terras do Pontal, elas com certeza, se a gente aceitar uma regularização de áreas maiores, elas seria chancela do grilo, né? E nós somos totalmente contrários a isso. Então eu defendo a reforma agrária, eu defendo a agricultura familiar, eu defendo que o povo tenha um pedaço de terra para poder plantar e dar dignidade para a sua família. Com certeza. A gente observa que a maioria dos seus projetos e indicações estão sempre na área social, né? Sim, na área social. E o Brasil vive um desequilíbrio, uma injustiça na distribuição de renda, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso à tona, né? Eu estava conversando com o prefeito Aguilar Júnior, agora lá na prefeitura, e estava dizendo exatamente isso para ele, né? Um país tão rico, um país tão poderoso, um país que tem tanta diversidade, um país que tem tanta condição de sustentar o seu povo e tem uma distribuição de renda tão desigual, né? Onde uma população muito pequena, 1% da população, detém a maior parte da riqueza brasileira e a maior parte do povo brasileiro passa fome, sofre muito com a falta de condições de dar um pão com manteiga, um pão com leite para os seus filhos da manhã, que todos os dias a gente tem, e as crianças muitas vezes vão para a escola para se alimentar. Verdade. Porque não tem comida dentro de casa. Num país que produz tanta comida, que tem tanta terra, terra fértil, terra bonita, a gente está entregando essas terras para plantar eucalipto, a gente está entregando essas terras para plantar soja. A minha região, que é a região central, Araraquara, Ribeirão, a gente caminha quilômetros e quilômetros e quilômetros e a gente só vê cana-de-açúcar, né? As pessoas não tomam cana-de-açúcar todos os dias, né? Você usa açúcar, sim, mas é uma coisa muito pontual. Nossa. Aquela região já teve muita laranja no passado, muita laranja, mas agora tá muito mais com a cana. Muito mais com a muito cana. Mais com a cana. É por causa do mercado internacional e de combustível. Exatamente, né? Exatamente. Então, você percebe que existe um desequilíbrio na produção de alimentos, né? Nós temos os nossos agricultores familiares que produzem alimentos de qualidade que poderiam sustentar o Brasil inteiro, mas não tem incentivo, não tem apoio do governo federal agora, não tem apoio do governo estadual. O orçamento do estado de São Paulo para a agricultura chegou a ser
em tempos pretéritos, de 4%. Hoje é 0,3%. Que absurdo. 0,3%, né? Enquanto as commodities nos comem, né? Nos destrói, né, na verdade. Leva e não traz nada. Essa história de que agro é pop, agro é tudo, agro é a destruição do alimento saudável para o povo brasileiro. A gente precisa ter essa consciência. Fora, e aí diga-se que é um ponto que as pessoas vão saber também, a questão do consumo de agrotóxicos, de veneno que nós estamos consumindo no dia a dia. Muitas das doenças que nós temos e que têm sido intensificadas, por exemplo, o autismo, o câncer, advém de muitos produtos químicos que nós ingerimos no dia a dia da nossa vida sem saber. Muitas vezes você come uma maçã, você está comendo veneno. Você come um abacaxi, você está comendo veneno. O morango, que é uma fruta tão deliciosa, é uma das frutas que mais detém, segura, retém agrotóxicos. O veneno, o agrotóxico. Não, na verdade não é agrotóxico, né? É um veneno, né? Eles chamam de defensivo agrícola. Defensivo agrícola tem nome, defensivo agrícola é igual a veneno. É verdade, é verdade. E o governo federal acabou liberando mais ainda, né? Com o Salles, mais de 500, muitos dos quais, diga-se de passagem, proibidos lá fora. Proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos, proibidos no Canadá, proibido em muitos países do globo terrestre, e o Brasil, ao invés de fechar as portas, abre para beneficiar a Bayer, para beneficiar grandes indústrias farmacêuticas, grandes produtores de veneno. Mas isso não é dar um tiro do pé? Porque hoje nós exportamos muito, a agricultura é forte hoje no Brasil. Daqui a pouco as portas vão ser fechadas para os nossos produtos lá fora em função disso. Com certeza, já tem países, inclusive, Alemanha, que não querem alimentos do Brasil. Principalmente os nórdicos, né? Os países nórdicos, eles já estão dizendo, olha, nós não queremos produtos do Brasil. E tem um outro detalhe que as pessoas não sabem, e que eu também não sabia, e eu aprendi num encontro de agricultura familiar e agrotóxico que eu fui em Brasília, de que para produzir aquelas frutas lindas, o melão maravilhoso, a manga maravilhosa, aqueles cachos de uva que parece que veio lá do deserto de Israel, um negócio incrível, as frutas que nós produzimos no Nordeste, subsidiados com a nossa água, nós estamos consumindo parte importantíssima da água para as futuras gerações, para produzir essas frutas. Sabe para quê? Para mandar para a Europa. Então, eles não produzem lá, porque consomem muita água. Lá tem países que reusam a água do banheiro, né? Eles reusam a água porque não tem água. Mas aí eles pagam para nós produzirmos, pagam uma miséria para a gente produzir, e a gente está acabando com a nossa água. Um deputado do Rio Grande do Norte que colocou esse debate, né? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não sabem disso, porque eu não sabia disso, né? Então a gente produz os melões, as uvas, o mamão, tudo para exportação, né? E a gente consome uma água que vai fazer muita falta para o povo brasileiro no futuro. E somando-se aos problemas de orçamento, e manda para eles. Infelizmente é uma realidade. É uma realidade. Eu acho muito importante a gente trazer à tona esses assuntos, né? Eu acho que até é um papel da imprensa isso, né? Sim. O papel da imprensa não é formar a opinião, é trazer os problemas com vários pontos de vista diferentes para induzir o cidadão à reflexão. Né? Sim, é isso. É isso mesmo. Márcia, eu vou pedir mais um minuto para o nosso intervalo. No próximo bloco, nós vamos ter que falar de política. Vamos falar. De política do ano que vem. Vamos falar. Bom? Vamos lá. Um minuto, então. Caraguá TV, a primeira da cidade.
Olá, estamos voltando para esse quarto e último bloco, né? Entrevistando a deputada Márcia Lia, do PT. Eu volto a insistir, ela como pessoa, pessoalmente é uma simpatia. Obrigada. Mas, Márcia, nós temos que falar de política. Vamos? E o PT está aí no páreo para o ano que vem, né? Com Lula voltando, né? Provavelmente, né? O que você fala do quadro político atual? Bom, eu penso que se não tivessem feito tudo aquilo que fizeram contra o presidente Lula em 2018, hoje o Lula seria o presidente da República e não o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Por que eu não tenho dúvida? Porque eu estava na rua. Eu estava fazendo a minha campanha para a reeleição para deputado estadual e eu estava na rua, nas periferias, conversando com as pessoas, né, em muitas cidades do estado de São Paulo, e as pessoas diziam para mim: eu vou votar no Lula, eu vou votar no Lula. Então, assim, o Lula é muito querido, porque a memória que as pessoas têm do governo do presidente Lula, onde ele implementou políticas sociais importantíssimas, onde ele fez Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, onde Luz para Todos, tudo que foi feito, mais médicos, Luz para Todos, na educação investiu programa demais. de cisternas, muito recurso para a educação, muitos programas importantes na educação, na saúde, as UPAs, o SAMU, todos os programas fundamentais, são mais de 40 programas que foram implementados no governo do presidente Lula, e esses programas, eles permitiam que a gente tivesse uma distribuição de rendas muito mais justa, né? Não era ideal, faltava muito ainda. Melhorou a reforma agrária, tivemos programas importantes para melhorar a agricultura familiar, as prefeituras receberam um kit com caminhão, com retroescavadeira, com aqueles equipamentos grandes, importantes para as prefeituras, né? Então, tudo isso melhorou muito a condição. Ônibus escolares para o programa de transporte das crianças. Foram muitos os programas. Então, hoje, a população sente qual foi o programa que o governo Bolsonaro ou que o governo Temer introduziu para melhorar a vida do povo. O povo está desempregado, tiraram os direitos trabalhistas, tiraram os direitos previdenciários, o povo está sem emprego, o povo está passando fome, as pessoas estão voltando a morar na rua, né? Nós voltamos para o mapa da fome, muita fome no Brasil, e essa lembrança que as pessoas têm do presidente Lula e do governo de distribuição, né, de melhorar a desigualdade, de diminuir essa desigualdade, na minha opinião, faz com que o presidente Lula seja reeleito caso a gente não tenha um novo golpe, né? Se as coisas correrem normalmente, sem nenhuma interrupção autoritária, sem nenhum golpe de Estado, a gente não tem dúvida, eu não tenho dúvida, o presidente Lula tem chances reais de voltar a ser o nosso presidente da República. O povo diz isso, o povo quer isso. Eu tive no Vale do Ribeira, agora dia 2, 3 e 4 de julho, logo no comecinho do mês, eu fui visitar vários quilombos lá, porque a gente está trabalhando a questão da regularização fundiária dos quilombos junto com o ITESP, junto com o pessoal do INCRA. A gente faz um trabalho muito forte na questão da regularização fundiária rural. Urbana também, mas principalmente o rural. E aí, assim, é incrível como as pessoas gostam do Lula, como as pessoas falam do Lula. Não, é o Lula, é o Lula, é o Lula. Prefeitos da direita disseram para mim: se o Lula for candidato, eu quero que o Lula seja presidente. Porque quando eu fui prefeito da outra vez, que o Lula era o presidente da República, eu nunca recebi tanto dinheiro como eu recebi para o meu município do que na época que o Lula era presidente. Hoje a gente não tem nada, nem dinheiro para ajudar na pandemia nós estamos recebendo. Recebemos uma miséria de dinheiro e a gente está tendo que arcar. Tem prefeituras que estão gastando quase 40% do seu orçamento com saúde por conta do Covid. E não tem ajuda do governo federal, que fechou leitos de UTI, que diminuiu a quantidade de recursos, de repasses, não só para a educação como para a saúde.
Então, assim, são problemas graves que nós temos na sociedade. E as pessoas sabem que o Lula não vai fazer isso. Pelo contrário, que o Lula vai voltar àquela política do republicanismo, de dar dinheiro para que os prefeitos possam cuidar da população, porque as pessoas moram nos municípios. Então, são os municípios que precisam de ajuda. Os prefeitos precisam de ajuda. Então, há uma clareza, na minha leitura, muito incrível, né, de que o Lula deva voltar a ser, se depender do povo brasileiro, eu acho que ele volta. E nem começou a campanha, ele ganha já no primeiro turno. Com certeza. Agora, nós temos dúvida se, com todo essa dificuldade institucional que nós estamos vivendo, se com toda essa dificuldade com os militares, com toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando no Brasil, a gente espera, né, que o Supremo Tribunal Federal e o TSE tenham aí a firmeza necessária para que a Constituição seja respeitada, para que os direitos individuais e constitucionais do povo brasileiro sejam respeitados e que a gente não tenha uma interferência autoritária do Bolsonaro, dos militares e daqueles que hoje desgovernam o Brasil. Eles não governam, eles desgovernam o Brasil. Então, nessa perspectiva, eu penso que a chance do Lula ser eleito é muito grande. Muito grande. Muito grande. Até porque nós não temos uma outra opção, né? Ficou não. Entre direita e esquerda, o centrão desgastado. O Bolsonaro, ele está se desmantelando. Ele parece um craquelê. Ele está craquelando, né? Então, ele está desmontando. O próprio centrão, né? Que ele dizia que se bater a mão, não sobra um, meu irmão, né? Como é que era? Mais ou menos isso a frase lá. Hoje a gente vê que ele colocou grande parte daqueles que estão ajudando o Bolsonaro a governar o país, é o povo do centrão. E ele dizia que não queria nenhum acordo com o Centrão. Ele dizia que o governo dele não ia ter corrupção. Olha o que a CPI da pandemia está descobrindo. Gravíssimos, crimes gravíssimos. Né? E o presidente participando disso. E o pior, envolvendo militares. Envolvendo militares. Na minha avaliação, a instituição, o Exército Brasileiro, a Aeronáutica Brasileira e Marinha Brasileira, hoje elas têm uma dificuldade de credibilidade na sociedade muito grande, né? Caíram no descrédito. As pessoas não acreditam mais nessas instituições, porque essas instituições se deixaram fragilizar, porque são mais de 7 mil entre militares aposentados, da reserva e da ativa, que estão no governo Bolsonaro. Né? E quem fez toda essa lambança, toda essa confusão, toda essa tentativa de roubalheira foram os militares. Elcio, não lembro o nome dele, Elcio Lopes, e todos os demais, Braga Neto agora envolvido em, sei lá, é tanta gente, é tanta confusão. Você é formada em História, né, além de advogada, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho como visão que as maiores conquistas sociais que eu vi na minha existência, né, nesses 70 anos, foi realmente o governo Lula. Sim. E nós tivemos alguns problemas, né, que foi o problema da Lava Jato, né, da corrupção na Petrobras, e também do governo Dilma. Né? Nós sabemos que não pesa absolutamente nada contra a Dilma, nada. Né? Nada. Mas ela não foi hábil, na minha avaliação, com o Congresso, e aí que ela teve dificuldades. Né? Você tem essa visão também? Também. Eu penso assim, a Dilma, ela caiu em pé. Eu digo sempre isso. Com certeza. Ela caiu em pé, porque ela foi forçada a entrar no esquema de corrupção, né, a facilitar a vida daqueles que roubavam, daqueles que... ela era uma mulher muito firme, muito dura, muito dura. E ela não cedeu aos congressistas. Eu me lembro, assim, eu ficava com vergonha, acho que eu ficava corada, ficava vermelha, de ver o Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, participando daquela palhaçada no Senado, processo de impeachment, por conta de pedalada fiscal, que a gente sabe que não existe essa história. Essa história E hoje ele reconhece, ele falou, outro dia ele deu uma entrevista e ele reconhece isso. Ela caiu porque ela não entendeu os interesses daqueles
políticos do Centrão, né, que hoje estão... Eu tenho a impressão que ele já sabia na época, porque inclusive com a cassação ele não suspendeu os direitos políticos dela, não foi isso? Não suspendeu. Não suspenderam. Ele já tinha essa noção. Sim. Ela, na verdade, e a prisão do Lula também, né? Foi claro e evidente. Imagina, um processo criminal onde não tem fato determinado. Não existe isso na jurisprudência brasileira. Condução coercitiva quando ele nem notificado tinha sido. Aquilo foi outra coisa absurda. Não, mas a condenação do apartamento do Guarujá foi um negócio, assim, a coisa mais esdrúxula que a gente... Eu sou advogada, né? Não existe. Crime é assim, matar alguém, você matou alguém, você vai ser penalizado. Você tem um fato concreto. Tem um fato concreto. Morreu uma pessoa, você, assim, você praticou uma ação que fez com que a pessoa fosse lesada, né? O que o Lula fez? O apartamento não era do Lula. Ele foi um dia visitar o apartamento porque a mulher dele tinha comprado uma cota. É como se eu chegasse aqui em Caraguá, tem um prédio começando a ser disponibilizado por uma empreendedora, uma empresa que quer vender o prédio, eu vou lá e falo assim, eu tenho interesse em comprar. Então paga por mês esse carnezinho aqui, né? E daqui 5 anos você tem o direito de um apartamento. E ela pagou, tá no imposto de renda dela. Anos pagando aquele apartamento. E aí... Você acredita que possa ter tido interferência americana nessa história? Eu acredito que tenha tido, sim. Aliás, alguns americanos da cultura, alguns artistas, alguns políticos, algumas pessoas que estão assim... pessoas que são ativas politicamente, mas que também têm um outro perfil, tipo... cultural, enfim, elas dizem isso claramente. E elas dizem também que o Lula que se cuide porque vem outro golpe. Isso não é difícil. Eu li uma manchete hoje de manhã na rádio, justamente com a preocupação das pessoas que estão com o Lula, na proteção física dele. Sim. Porque na última campanha chegaram a dar tiro no ônibus dele. No ônibus. No ônibus, eu me lembro disso. Dele. Aqui em Caraguá, na campanha, nós tivemos tiro, né? Eu lembro, a Cássia me falou. Eu me lembro disso. O Zé Melo, que era o candidato, e deram tiro para cima para afugentar o pessoal do PT. A Cássia comentou absurdas, isso comigo. Né? Fizeram um boletim de ocorrência, foram para a delegacia, eu me lembro. Pegaram a pessoa, ela entregou a arma e deve estar respondendo, mas foi um absurdo Então o Lula foi preso para que não fosse eleito presidente da República, a Dilma foi tirada sem que ela tivesse cometido nenhum crime de responsabilidade, fato é que, de todos os 17 processos que o Lula estava respondendo, ele já foi inocentado em 15, faltam 2 só. 15 e que voltaram agora para a primeira instância, é isso? Esses 2 voltaram para a mas não tem materialidade. Não tem materialidade. Um dos políticos que eu acompanho há muito tempo, até pela capacidade intelectual, eu admiro, né? E lamento que não esteja junto com Lula, essa é a minha visão, que é o Ciro Gomes, né? Sim. Eu sei que eles estão brigados aí com vocês do PT, mas eu admiro muitas as posições dele. Eu tenho pessoas que me falam que ele é um Bolsonaro melhorado, né? Mas eu já presenciei coisas interessantes. E 2 coisas que eu guardei das entrevistas que eu assisti. Uma, que ele é professor de Direito, né? Sim. E ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que estava tudo errado porque não havia materialidade no processo, né? Que ele leu na íntegra e que não tinha. Não tinha. E o outro é um depoimento dele, ele foi ministro do governo do Fernando Henrique Cardoso, saiu fazendo denúncia de corrupção, e ele fala numa das entrevistas, está até no YouTube, quem quiser ver, que quando ele citou para o Fernando Henrique Cardoso os problemas que estavam havendo, provavelmente na Petrobras, que o Fernando Henrique respondeu para ele, você vai sentar um dia nessa cadeira e vai ver que vai ter que fechar os olhos para muita coisa. A Dilma não fechou. Exatamente. A Dilma Eu também tenho essa visão. Ela não concordou, ela disse não, e aí ela foi sendo alijada do processo político. E o Michel Temer, desculpe o termo, mas ele foi um grande sem vergonha. Com toda certeza. Porque foi ele que articulou a derrubada da Dilma para que ele pudesse assumir o poder, né? E a gente sabe, quem conhece a história do Michel Temer sabe o quão problemático é o Michel Temer. E ele articulou junto com o Centrão para derrubá-la, né? E como ela não era uma pessoa simpática
aos políticos. E hoje a grande maioria dos políticos que levantava a bandeira pela minha família, pela minha mãe, pela minha mulher, estão todos, alguns inclusive presos. É verdade. Eu ia te fazer uma pergunta, quando você falou preso eu perdi o rumo. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Não, me esqueci, realmente me esqueci. Tem problema. Não, mas isso faz parte também. Como é que você vê que vai ser as eleições no ano que vem, caso não haja golpe, não haja nada disso? Bom, eu penso que a direita hoje, né, ainda não conseguiu encontrar um candidato que tenha condições de disputar com Lula, né? A direita está se esforçando, já sondaram o Huck, já sondaram outros personagens. Eu vou criar um panorama novo para você. Vamos imaginar que a coisa do Bolsonaro piore, ele sofra um impeachment, nós teremos o Mourão como presidente. Né? E é um militar que tem posturas diferentes, ele tem uma visão geopolítica do mundo muito interessante, fala outros idiomas e tal. Você não acha que ele poderia ser um concorrente forte da direita? Olha, eu acho que ele poderia ser um concorrente, mas eu acredito que ele não seria um concorrente forte, porque, de certa forma, essa coisa da corrupção do Bolsonaro está colando nele. Está colando nele. E está colando nos militares, entendeu? E ele é militar. Então, eu acho que se a direita quer um candidato, não pode ser, na minha opinião, não pode ser um militar. Tem que ser um civil? Um civil, alguém que tenha... e eles não estão localizando, hein? Porque o Alckmin não vai, o Dória não vai, o Ciro não vai. O PSDB está rachado, né? O PSDB está rachado. Tá rachado. Então, assim, hoje eu não consigo materializar um rosto que possa disputar com Lula. Não consigo. Eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu tenho que pôr minha opinião também, você me desculpe. Lógico. Eu entendo muito o PT, Lula é PT, não tenha dúvida, mas o PT também tem uma ala de extrema esquerda, né, que às vezes acaba prejudicando. Se nós nos reportarmos a primeira eleição que Lula venceu, ele era o Lula já, ele tinha um slogan que ele usava, né? Lula lá. Lula lá, e tinha alguma outra coisa que ele falava, né? Que era o novo Lula Light, alguma coisa assim. E ele foi buscar um vice de direita, que era um empresário, né? E que foi um excelente vice-presidente, né? Nós temos inclusive um sobrinho dele que é médico aqui em Caraguá. Né? Você acredita que o Lula vá por esse caminho agora de novo, procurando um vice que, não sei se de outro partido, mas que representasse mais o centro? Eu acredito que sim. Ninguém ganha eleição sozinho, ninguém governa sozinho. Política não se faz sozinha? Política não se faz sozinha. A arte dos acordos, dos consensos, da construção coletiva. De negociar. Né? E eu penso que o Lula vai sim, ele vai buscar, talvez no PDT, talvez no MDB, em algum partido que tenha PSB, que tenha... vamos dizer, a possibilidade de diálogo programático com a gente, né? Porque senão não existe essa possibilidade. E depois também não adianta ganhar e não conseguir governar. Bom, com toda certeza. Então tem que ganhar, mas você tem que ter um grupo político que te dê suporte, que te dê apoio e que faça com que no Congresso Nacional você consiga fazer com que as coisas aconteçam. Você vê uma possibilidade muito remota de talvez ele estar com o Ciro de novo, não? Ele quer. Ele quer mesmo? Ele quer. Isso é surpresa. Ele já procurou o Lula. O Lula já procurou o Ciro. O Lula já procurou o Ciro. Já conversou com o Ciro, está tentando reaproximar. O Lula não é rancoroso. Né? Tudo que fizeram com o Lula, eu imagino uma pessoa ficar aqui inocente, 580 dias, né? Sem poder ver a sua família. Mas com dignidade. Né? E eles queriam negociar ele para ele sair de lá com tornozeleira. Ele disse: não sou criminoso, não aceito. Ele ficou muito mais tempo por conta disso, porque ele não aceitou as condições que a ele foram impostas. Então, assim, ele é uma pessoa de muita sobriedade, né? E ele sabe, porque ele é da política, que sozinho ele não ganha eleição. Então, ele precisa compor um grupo político, né, que dê a ele sustentabilidade. Acho que é uma das condições, inclusive, que a gente ainda não tem candidato definido 100% no estado de São Paulo, porque essas negociações elas acontecem com a esquerda e com o centro, né?
com os partidos que são democráticos, que são partidos que têm diálogo conosco. Então, eu acho que ele é muito hábil politicamente. Não, com toda certeza, isso eu não tenho dúvida. Vou te contar uma coisa. Por favor. Naquela reunião que nós fizemos com os diretores do Instituto Federal, com ele, quando acabou a reunião, nós já estávamos indo embora. Uma das pessoas que estavam lá, um dos diretores, disse assim para mim: deputada, o Lula conseguiu uma coisa que eu nunca imaginei que ele fosse conseguir. Ele conseguiu fazer foto e fazer com que um dos nossos diretores bolsonaristas se encantasse com ele, com a fala dele. Acredito sim. Ele é carismático. Carismático. Né? É um estrategista também, sabe negociar. Sim, né? muito Eu bom. não sei se é a experiência do sindicato que trouxe, né? Mas ele é muito hábil no lidar com Ele as é muito coisas. hábil, mas eu acho que é uma coisa meio nata, sabe? nata, né? É nata. Eu acho que a pessoa tem que ter habilidade para isso, e eu acho que é como a cultura, né? Eu não consigo pegar um violão e sair tocando violão, porque eu não sou hábil para isso. Eu não tenho, mas eu tenho para outras coisas, e ele tem para política, né? Beleza. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que você gostaria de deixar? Uma mensagem para os seus eleitores? Eu gostaria de agradecer a cidade de Caraguatatuba, agradecer ao prefeito por ter nos recebido, a Cássia por estar nos acompanhando, a vocês aqui da TV Caraguatatuba que está aí proporcionando esse momento tão gostoso para a gente, dizer que a gente vai ter um encontro com o pessoal da rede de manguezais daqui a pouquinho, né? Então as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais desse assunto que é tão importante e que é um assunto técnico, né? A gente vai estar daqui a pouco conversando com esse pessoal. E se você não tiver acesso a essa informação agora, vai ficar depois no nosso Facebook, Márcia Lia. Você está falando na televisão, a câmera está lá. Está lá, pois é. Desculpe. É que eu estou falando com você. Não, tranquilo. Mas é isso, a gente vai deixar nas redes sociais, né, esse momento que nós vamos estar conversando com o pessoal do meio ambiente aqui da cidade de Caraguatatuba, porque há uma série de questões, inclusive inseridas no plano diretor, que precisam ser discutidas, e nós vamos discutir com o pessoal aqui do meio ambiente, o pessoal da Mata Atlântica, o pessoal da rede de manguezais e com outros interlocutores que vão estar no dia a dia aí trabalhando essa questão, inclusive porque dia 26, hoje, 26, é o dia dos manguezais. Comemora-se o dia dos manguezais. Então, nós estamos fazendo esse ato para poder lembrar as pessoas da importância que tem. Márcia, queria agradecer imensamente, falo até em nome de Caraguatatuba, por toda a ajuda que você tem dado, né, à região e Caraguá em especial. Espero que você venha morar aqui, eu tenho uma segunda habitação aqui em breve, né? Seria bom. Eu acho que o calor lá de Araraquara, que é considerada a morada do sol, sim, né? Sim. Eu acho que ele é pior que o daqui. Aqui é úmido, eu acho que você fica mais à vontade que lá. Não sei se é impressão minha. Eu frequentava muito na minha infância, então não sei te falar hoje. Mas agradecer demais, dizer você é uma simpatia de pessoa, não a conhecia pessoalmente. Obrigada. Faço de você à disposição as câmeras da Caraguá TV, sempre que vier para cá, seja nossa convidada, e te encontro amanhã na rádio. Tá ok? Ok, combinado. Combinado? Combinado. Se quiser mandar algum recado, um abraço a todos, que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar essa luta tão importante em defesa do povo brasileiro. O povo brasileiro precisa de alguém que olhe de fato para a economia, de alguém que de fato tenha compromisso com o nosso povo, né? Não de alguém que faça o que não faça o que tem que ser feito, que é o meu caso que nós estamos vivendo no Brasil neste momento. O Brasil está abandonado, à deriva, como se fosse um barco no meio do mar, sem timoneiro, sem ninguém dirigindo. E nós precisamos de alguém que dirija para que o nosso povo possa voltar a ser feliz. Eu quero que o povo brasileiro volte a ser feliz. É isso. A você, telespectador que nos acompanhou, né? Nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, viu, Márcia? Obrigada.